Então vamos lá para a aula de capitalismo. Primeiramente, o que é o capitalismo? Na minha opinião, o capitalismo é um sistema de produção em massa para atender as necessidades das massas. As massas que produzem, elas são as maiores consumidoras. Fábricas que produzem para as massas, elas atingem proporções enormes. Empresas que atendem as massas também, elas atingem proporções multinacionais. Agora, empresas de bens de luxo, que produzem para uma pequena parte da população, os ricos, elas normalmente são pequenas, né? Elas não atingem a produção em massa, elas atingem a produção bem ínfima. Por exemplo, se eu for produzir anel para as massas, anel de casamento, eu vou produzir bastante, não tanto, mas certa quantidade. Agora, se eu for produzir anel para ricos, vamos supor que eu vou colocar diamante, eu vou colocar isso, aquilo, não sei o que, então vai ser um negócio muito caro. Mas não vou produzir tantos desse quanto o anel normal, eu vou produzir bem menos. Com o fim da Idade Média e o advento do capitalismo junto à Revolução Industrial, isso proporcionou um aumento exponencial nas condições de vida da população mais pobre da sociedade. Hoje em dia, por exemplo, o pobre dos Estados Unidos é a classe média brasileira, entendeu? Aqui, quem é classe média lá, você é considerado pobre. Além do capitalismo proporcionar mobilidade social. Segundo a frase do Mises, antes do advento do capitalismo, o status social de um homem permanecia inalterado, do princípio ao fim de sua existência. Era herdado de seus ancestrais e nunca mudava. Se nascesse pobre, pobre seria para sempre. Se rico, lorde ou duque, manteria seu ducado e a propriedade que o acompanhava pelo resto de seus dias. Então, quem nascia rico, continuava rico, quem nascia pobre, continuava pobre. Não havia mobilidade social. Isso a gente aprende também lá na aula de história, do ensino médio, lá na parte de Revolução Francesa, Idade Média, mesma coisa, né? Não tinha mobilidade social. Porém, aqui no capitalismo, quem manda, quem é o rei aqui é o consumidor. O consumidor vota todos os dias, milhões e milhões de votos, com dinheiro, né? O dinheiro representa o voto. Então, quem que eu vou eleger? Exemplo, por que eu compro um ketchup da marca Heinz e não um ketchup da marca Quero? É assim que eu voto. Eu escolho um ou outro. Assim eu decido quem vai ficar e quem vai sair fora. Ou seja, aquele que melhor servir o consumidor vai permanecer na sua posição. Aquele que ignorar os anseios dos consumidores vai ser derrotado. Então as indústrias elas têm que estar sempre se inovando, porque se você parar, você vai falir. Tem muitos exemplos, tem muito estudo de caso, quem estuda administração sabe que tem muito estudo de caso de empresas que ficaram para trás porque não inovaram. O exemplo é a Kodak, empresa líder na fabricação de câmera fotográfica, aquelas de filme. Tirava foto, girava, tirava foto. Porém, né, hoje em dia ela não sei se ela existe ainda, mas eu sei que ela era líder na fabricação de câmera fotográfica. Agora, em câmera digital, ela ficou para trás. Ela demorou para se inovar e entrar no mercado de câmera digital. As outras empresas entraram mais rápido. Então, ela ficou para trás no mercado. Outro exemplo é aquela Blockbuster. Ela alugava filme, né? Então, ela tinha filmes. Ela era uma rede de locadoras gigante dos Estados Unidos. Então você ia lá, alugava o filme, ok. Locadora de filme, DVD. Aqui no Brasil mesmo já não existe mais. Porém, eles demoraram de inovar, demoraram de perceber que o modelo de negócio deles já não era viável, eles quebraram. Eles perderam para o Netflix. O Netflix meio que, quebrou. Porque o mercado é assim. O mercado vem, chega uma inovação melhor, uma inovação que mais atende os consumidores, e ele vai lá e quebra outro. Outro exemplo é o táxi. O táxi Uber. Está acontecendo com o táxi e o Uber a mesma coisa que estava acontecendo com a Blockbuster, que alugava filme, e o Netflix. Entendeu? O Uber é muito melhor e tem muitas outras vantagens. O táxi está dentro de uma estrutura engessada de prefeitura, governo, burocracia. Então, tem taxa, burocracia, você tem que perder tempo, assinar papel, pegar o vará. E o Uber não. Fez o curso, né? Opa, você está apto para trabalhar? Trabalhe. Então, se você deixar, o Uber vai quebrar o táxi. E tem que quebrar mesmo. O mercado é isso, o mercado é movimento, o mercado é mudança.
Muitos empregos vão desaparecer, novos empregos vão surgir. O capitalismo é isso, é constante mudança. Além, né, das possibilidades de ascensão social através do empreendedorismo dentro do capitalismo, porque se o homem ele é livre, ele tem a livre iniciativa para fazer o que ele quiser, então, vamos supor, você tem a livre iniciativa de abrir empresa, você pode subir na vida. Por exemplo, quantos donos de empresas micro e grandes hoje em dia já não foram pobres um dia? Tiveram a ideia, apostaram tudo para fazer ela funcionar. Um exemplo, Apple. Né? Os caras, quer dizer, o cara também não era pobre, mas o cara também não era rico, né, para ter muito dinheiro. Eles precisaram de empréstimo, de investidor anjo. Por exemplo, Microsoft. Os caras começaram em garagens, né? Tipo assim, na garagem de casa. A HP, entendeu? Todas essas startups do Vale do Silício, Facebook. E não só elas, né? Por exemplo, aqui no Brasil você encontra um monte de exemplos de ou micro ou grandes empresas que as pessoas que montaram eram trabalhadores comuns. Um outro princípio do capitalismo é a propriedade privada e a livre concorrência. O homem precisa ser dono do fruto do próprio trabalho. Se o homem não for dono do fruto do próprio trabalho, você mata automaticamente o espírito de livre iniciativa, ele vai ficar acomodado, ele vai ficar encostado lá. Vou supor que você diz pro cara que todo o salário dele o governo vai confiscar. Ah não, o governo vai confiscar seu salário para te dar coisas de graça, entendeu? O governo vai te cobrar 10 conto para te dar uma marmita e não vai te dar uma marmita. O cara prefere largar o emprego, ficar de boa, entendeu? Tentar, sei lá, ser autossuficiente, tentar pedir esmola na rua, tudo para evitar que alguém se apodere do fruto do seu trabalho, porque isso é roubo, né? Então, para ter espírito de livre iniciativa, você precisa ter a propriedade privada. A propriedade privada, ela vem desde os tempos da Bíblia, né? Desde os tempos aí do surgimento do Estado. Por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, diz lá no livro do Éxodo, se não me engano, no capítulo 22, que trata de leis de propriedade. Então, se o ladrão roubar um boi, ele vai ter que pagar 5. Se roubar isso, tem que pagar o dobro. Quer dizer, tem que pagar. Se o ladrão roubar e não tiver como pagar, ele vai ser vendido como escravo para pagar. Vem aí também uma legitimação da escravidão do ladrão. Talvez porque na época você manter uma cadeia seria um custo muito grande para manter pessoas lá sem fazer nada, como é as cadeias hoje em dia. Então, vendia o cara como escravo para pagar o que ele roubou. Ou seja, a propriedade privada estava ali. Então, o homem deve ser livre para agir, fazer negócios, etc., sem ser amarrado pela burocracia do governo. E ele deve ser dono do fruto do próprio trabalho, sem ser roubado por pessoas ou pelo aparato estatal. No capitalismo, milhares de agentes econômicos na economia decidem o que produzir. Todo este caos, em que todo mundo está fazendo pequenas decisões ao mesmo tempo, conduz a uma sinergia entre toda uma sociedade em busca por melhores condições de vida e lucro. Lucro é uma coisa boa. Lucro não é imoral, como dizem assim nas escolas alguns professores, assim, lucro, isso, aquilo, capital, não sei o que, não. Lucro, ele é essencial. Você só faz uma coisa se ela vai dar lucro. Ninguém vai fazer algo que não dê lucro, a não ser que você tenha uma ONG, né, uma organização não governamental, por exemplo, vou fazer uma ONG de ajudar os animais. Mas, por exemplo, então sua ONG não vai gerar lucro, pelo contrário, completamente errado, ela vai gerar lucro sim. Não lucro monetário, vamos supor, tem uma organização sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Porém, a diferença é que nessas organizações o lucro não é em reais, não tem um lucro colhido para os acionistas, um lucro para o presidente, etc. O lucro é a ajuda das pessoas, ou a ajuda dos animais. Por exemplo, tem uma ONG aqui de ajuda de animais. Então ela não dá lucro, ela recebe doações e gasta. O lucro são os animais sendo tirados das ruas e tendo um lugar para dormir, comer, etc. É um lucro não monetário, não é em dinheiro, e sim em fazer o bem para os animais. A mesma coisa o tempo que a gente gasta. Vamos supor, eu vou no cinema, vou gastar 1 hora assistindo filme. Vou pagar no cinema R$25. Quando eu terminar e o filme for bom, eu lucrei. Porque o filme é bom, eu gastei 1 hora para assistir, fiz 2 horas e foi bom, foi da hora.
Agora, se eu passar 2 horas assistindo um filme bosta, que eu vou sair de lá assim, mano, que merda, eu não vou ter perdido só os R$ 25 que eu paguei, eu vou ter perdido 2 horas do meu tempo. Então, não lucrei. Ou mesmo se fosse de graça, eu tiver perdido essas 2 horas, foi prejuízo, não foi lucro. Então, o lucro ele pode ser não monetário também, ele pode ser nessa forma de outras coisas. E tem outra frase também que diz que o lucro é uma recompensa por produzir aquilo que as pessoas querem comprar. Eu acho que essa frase é do Roger Scruton. E lembrando aqui que quando eu digo capitalismo, eu estou falando de um sistema bem diferente do que vemos no Brasil. Por exemplo, no Brasil nós temos o capitalismo de laços, em que ocorre a relação promíscua entre grandes empresas e políticos do alto escalão do governo. Não estou dizendo governo do partido X, governo do partido Y, governo. Seja qual for, para a troca de favores em detrimento da sociedade. Por exemplo, quando uma grande empresa do ramo de carne, do ramo de frigorífico, essas coisas, consegue passar uma lei que vai impedir ou dificultar a entrada de novos concorrentes no mercado e, em troca, a empresa paga propina aos políticos envolvidos, já que agora ela tem um monopólio ali, porque você impediu a entrada de novos concorrentes, você tem uma relação promíscua, né? Você consegue convencer pessoas do alto escalão do governo a fazer um favor para você, ou seja, te dar um monopólio e impedir novos concorrentes, e aí você paga propina para os caras. Isso não é lobby. Lobby é quando você vai no governo e você defende seus interesses de forma transparente, de forma aberta para a sociedade, você está só se defendendo. Você está, não é bem assim, não é assim que funciona a minha empresa, não é bem assim que funciona o mercado, entendeu? Por exemplo, se eu tenho uma empresa, uma exchange de compra e venda de bitcoins, e o governo está tentando passar uma lei lá para falir minha empresa. Aí eu vou lá, não é bem assim que funciona, você entendeu errado, é dessa forma, entendeu? Isso é lobby, isso não é errado, isso é bom, tem que ter, as empresas têm que fazer lobby. Mas quando você chega no político e fala, toma 100 mil conto e vota a favor daquilo ali para mim, isso é uma relação promíscua. E é capitalismo de laços, né? É um capitalismo de compadres. Além do Brasil ter, sei lá, umas 150 empresas estatais também, então nós estamos longe do mercado realmente livre. Nos índices de liberdade econômica nós estamos lá embaixo. Tipo, eu acho que o Paraguai consegue ser mais livre que o Brasil. E eu tenho um gráfico que mostra que quanto maior a liberdade econômica, maior é o PIB per capita de uma nação. Então, de fato, você precisa ter maior liberdade econômica, porque é a liberdade para as pessoas trabalharem, fazerem o que quiserem, abrirem negócios, etc. Eu vou encerrar aqui com uma frase do Adam Smith, um dos percussores aí da economia, né? Todo indivíduo está continuamente empenhado em descobrir os mais vantajosos empregos para os capitais sob seu comando. É o próprio lucro que ele tem em vista, e não da sociedade. Porém, ao examinar o que melhor lhe convém, ele naturalmente, ou melhor, necessariamente, acaba preferindo aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Então, na sociedade nós temos os recursos escassos, né? Escassez, vamos falar disso mais para frente, mas, por exemplo, quando eu preciso escolher se eu vou, por exemplo, sou um dono de uma empresa que vai fabricar linhas de trem, e eu preciso escolher se eu vou perfurar uma montanha e fazer um túnel, ou eu vou dar uma volta, eu vou escolher pelo lucro. O que vai ser mais barato? E, ao mesmo tempo, isso vai economizar os recursos escassos da sociedade. Então, eu estou fazendo bem para mim mesmo, que eu vou lucrar mais, e para a sociedade, pois eu vou ter mais recursos disponíveis na sociedade para outros objetivos que outras pessoas têm em mente, como estradas, pontes, antenas, etc. Tudo que vai usar o mesmo que eu economizei na construção de uma ferrovia. E é isso, por hoje, por esta aula, é só isso. Este aqui é o capitalismo, sistema de produção em massa, para atender as necessidades das massas.